Cantora já, autora de diversos singles, diversos projetos bacanas. Sim. Quer se apresentar? Bem, meu nome é Nanda, eu trabalho com evangelização há mais de 16 anos. Estou na caminhada, não só como cantora, como muitos me conhecem, mas como evangelizadora também, missionária. Então, trabalhando muito com rock católico, que foi como eu comecei, mas nunca deixando de evangelizar, independente daquilo que Deus tem para mim e para o meu coração, para minha vida, para poder chegar ao coração das pessoas através da evangelização. Show, bacana. Inclusive, eu conheci através do seu segundo CD, que é Correr Atrás. Ainda lembro que eu escutava muito CD, ainda escuto. Que bom! Eu queria saber pra você como é esse processo de compor, como é que foi esse processo? Como você se descobriu? Não, agora eu quero ser cantor, eu quero... Então, na verdade, tudo começou com o lance da evangelização há muitos anos atrás. Eu cantava em bares, né, em barzinhos aqui na minha cidade, minha cidade natal, onde eu resido hoje. Novamente, né, voltei para cá para ficar perto da família. E eu não trabalhava com processo de composição, mas eu cantava na noite. Era algo bem assim que sempre eu gostei muito, que era cantar. Mas quando entrou Deus na minha vida, quando eu senti o chamado mesmo de Deus para poder viver esse chamado de evangelização, de ser uma evangelizadora, foi quando eu fiz a minha primeira composição que tinha a ver com a minha conversão, e que foi a pedido na época do meu noivo, hoje meu marido, que foi um pedido que ele fez para que eu compusesse uma canção para o sexto Festival da Canção Nova. Naquela época eu nem sabia o que era Canção Nova, não sabia nada disso. Eu era recém-convertida, era um processo que eu estava vivendo. E quando eu compus a canção, ela acabou sendo selecionada entre 1.500 bandas do Brasil, a única do Centro-Oeste. E eu fui, sem saber muito bem o que Deus tinha guardado para mim ali. Mas muito mais do que o festival, muito mais do que a Canção Nova, muito mais do que o palco, o que me fez escolher mesmo para poder continuar evangelizando e querer, na verdade, evangelizar a partir dali com a música, foi quando eu desci do palco, uma menininha de 12 anos, mais ou menos, me abraçou e disse que a minha música tinha tocado o coração dela. E aí eu percebi que realmente eu queria evangelizar, eu queria poder cantar e levar as pessoas para Deus. E desde então eu nunca mais parei. Aí começou os processos de composição para o primeiro CD, mas antes disso teve muita oração, muito joelho no chão, orientador espiritual, comunidade por trás. Não simplesmente ir lá e gravar um CD. Pelo contrário, foi muito rezado, muito, muito mesmo. E quem me apresentou como Nanda no mundo artístico, vamos dizer assim, foi meu padrinho, Diego Fernandes, que me chamou para poder cantar no primeiro DVD dele, né, no Livre Acesso, e a partir dali que as pessoas começaram a me conhecer mesmo como Nanda, e tudo começou com um gravador, enfim, aí eu fui embora para São Paulo, e essas composições foram feitas à distância, porque era eu aqui, meu produtor, em Cachoeira Paulista, que era o Bruno Espíndola, e a gente fez todo o primeiro CD, que foi indicado para 9 categorias do Troféu Louvemos, que eu vou estar esse ano novamente, graças a Deus, um presente sempre estar com eles. Show. A gente fez e a gente conseguiu ganhar 2 prêmios, né? E foi tudo porque Deus é muito maravilhoso e a gente sabia que a gente estava no caminho certo através dessas premiações, assim. Mas não que isso tenha feito eu continuar, pelo contrário. Foram outras coisas que me fizeram cada vez mais compor e evangelizar e nunca parar. Mas é um pouquinho da história. Show. Muito bom esse processo, né? Começar ali, né? Aí como é pra você, assim, tá assim nesse meio musical, tá assim, de repente você tá andando, aí de repente toca uma música sua, no carro, na rádio, como foi? Olha, eu posso estar parecendo piegas, tá? Mas não é essa a intenção, não.
Mas eu, quando as pessoas me escutam no carro, eu peço para mudar. Eu não curto muito, não, assim, me ouvir e admirar minha arte e tal, não. Eu gosto de cantar, é engraçado, eu sou muito comunidade, eu gosto muito de cantar em paróquia. Quando eu saí de São Paulo e fui para Belo Horizonte, foi exatamente para viver esse processo de comunidade, de estar mais perto da minha igreja, menos nos palcos. Eu pedi para Deus viver esse processo também. Então, eu já vivi os dois lados, mas é sempre engraçado, assim, para mim, ouvir a minha música, ouvir as pessoas cantando. Quando as pessoas cantam as minhas músicas, eu não gosto de cantar, eu gosto de ficar ouvindo para ver o que essa música, quando eu estava compondo ali, que era, né, um processo tão íntimo, às vezes fala o coração das pessoas. Então, para mim, às vezes é desconfortável. Não que eu não goste, tá, gente? Mas é desconfortável, porque é algo tão íntimo a gente compor, para mim, né? Tudo que eu componho, tudo que eu coloco... Tudo que eu componho, tudo que eu coloco na música é muito a minha vida, assim. A Ir Além, que foi a música indicada no ano passado pelo Troféu Louvemos, foi exatamente isso também, assim. É um momento muito íntimo, eu e Deus escrevendo ali, eu falando da minha história para ele. É quase que um processo de oração. Então, às vezes é engraçado, mas é legal, não é ruim, não. Mas é estranho. O Igor me apresentar aqui, não sou nada, graças a Deus, mas apresentar aqui que a música, de fato, ela alcança muitos corações, né? A gente sabe que muitas pessoas hoje, né? Eu sou da comunidade católica Shalom, e muitos jovens, eles têm uma experiência com Deus através da música, né? A música, ela facilita, né? Um facilitador ali sensacional. Então, tu não gosta de se ouvir, mas o que tu gosta de ouvir? Quem são as pessoas hoje que tu escutas e que tu tem uma experiência, que tu, quando estava escrevendo ou compondo, estava naquele processo de se descobrir, tocou teu coração, né? Que tipo de música tu ouvia as pessoas, enfim? Olha, eu tenho ouvido hoje muita Sueli Façanha, que é uma cantora que antigamente eu não ouvia tanto, né, assim, e cada vez mais ela se reinventa e a voz dela é primordial, assim, é maravilhosa, né? É um primor, assim, ouvir aquela mulher. Mas eu sempre ouvi muito Eliana Ribeiro e a Adriana, por conta da região vocal, né? Por ser mais contralto, cantar mais grave. Mas depois acabei ouvindo mais Isa, porque é uma pessoa que eu amo também muito, uma amiga do coração. E tantas outras pessoas, Ana Gabriela, nossa, Bruno Camurati, o Flávio Vitor também. Nossa, músicas da Colo. Ixi, tem tantas músicas, eu acho que depende muito do momento que você tá, assim, sabe? A gente sabe que tem música para tudo. Dentro da nossa igreja a gente tem uma diversidade imensa de compositores e cantores, e é muito legal porque a gente tem o privilégio de poder ouvir uma música bonita na Santa Missa, e, né, bem cantada, ouvir um show bacana também de evangelização, uma música da Renovação Carismática. Mas, ao contrário do que muitos pensam, assim, eu ouvi, lógico, né, Rosa de Saron, The Flanders, nossa, e tantas, né, bandas, Oficina G3, bandas de rock, mas eu sou muito eclética para tudo, assim, eu gosto de ouvir tudo. Eu gosto de ouvir música boa, né? E quando Deus fala o coração, aí não importa o ritmo, não. Quando ele fala, a gente só chora e reza e agradece por aquele irmão estar ali fiel, dizendo sim dele para poder evangelizar a gente também. Show. Então, a gente pode ir de música agora? Pode. Você quer que eu cante uma canção? Sim. Eu não preparei nada, não, hein? Olha, a música que eu mais gosto de cantar ultimamente minha é Ir Além, porque é uma canção, vamos dizer assim, nova ao meu coração, né? Eu escuto as músicas antigas do primeiro CD e foi um momento que já passou, assim. Então, Ir Além hoje é uma música que sempre vai estar, assim, como um momento de virada nas minhas composições,
porque foi quando eu consegui engravidar depois de 12 anos tentando, né? Vivendo o meu impossível, assim. Então eu vou cantar para vocês um pouquinho da música Ir Além a Capela, que eu tô aqui no meu escritório. Vou cantar a capela para vocês. A melhor assim. forma. O tempo que não para, então eu percebi que já não sou a mesma, um novo em mim. Pessoas vêm e vão, momentos passarão, estou reaprendendo a viver um novo em mim, tanto a viver. Sigo em frente sempre, reaprender. Cair, levantar, coragem, continuar. Eu quero ir além. Cair, levantar, coragem, continuar. Eu quero ir além. Isso aí. Show. Aí como foi pra você? Você pensava que essa música ia chegar no troféu, ia chegar o prêmio, você ia tocar essa música? Não imaginava de jeito nenhum. A gente nunca imagina quando a gente compõe uma música onde ela pode chegar, assim. Principalmente quando a gente trabalha com evangelização, né? Quando a gente exerce o ministério mesmo em Deus, a gente sabe que aquela música surgiu e brotou no nosso coração em oração com Deus, mas não necessariamente a gente faz aquela canção para chegar a, nossa, né, lugares e palcos, não. A gente não imagina, assim, as pessoas podem ser alcançadas e transformadas, né? Porque a gente, como humanos, nós não sabemos do sobrenatural, a gente não vê aquilo que Deus pode fazer através de uma canção. Então eu nunca imaginava, quando eu soube da premiação no ano passado, eu fiquei realmente bem assustada, assim. Em meio à pandemia, fazia muito tempo que eu não viajava, porque a gente parou tudo, né? Eu só fazia lives e encontros pela internet. E aí a gente acabou indo lá e eu acabei reencontrando tantos amigos que a gente estava com saudade de se ver também. Foi muito bom, assim, poder estar lá perto de pessoas que eu admiro, que já são irmãos de caminhada, né? Mas eu não imaginava nada não, menino. Não imaginava nada não. E não imagino até onde essa música pode chegar, não. Tem gente que vem falar comigo que eu nem imagino, pode ir assim, onde que essa música tá chegando. Mas, se for vontade de Deus, amém. Sim. Aí como também esse processo para você de mudança, né? Você fazia show, aquela coisa, de repente, parou tudo. Olha, eu acho que não foi nem só para mim, foi estranho para todo mundo que não só exerce o Ministério de Evangelização, mas trabalha na área de música, assim, na área, né, na área artística. Então, eu comecei a perceber pelo meu ministério, pelo aquilo que eu trabalho, né, pelo aquilo que eu exerço, que surgiram muitas oportunidades a gente poder evangelizar de uma maneira que talvez a gente nunca imaginava. Né, a gente estava acostumado, acomodados também, lógico, né, de estarmos nos grupos de oração, de estarmos em shows, estarmos na Santa Missa também, mas eu não imaginava que eu ia fazer tantas lives assim dentro da minha casa, pregar tanto em tantos grupos de oração fechado através do Google Meet ou também através do Zoom, mas também em lives no Instagram, no YouTube, e depois ser convidada para lives como do Summer, que eu tive a oportunidade de dividir o palco com o André Leite e com ai meu Deus, o cara da Oficina G3 também. Então eu fico pensando assim, que essa mudança talvez seja para nós sabermos também que podemos evangelizar onde estivermos, sabe? As pessoas estavam muito mais sedentas de Deus, era perceptível, assim.
todo mundo ficou um pouco todo mundo mesmo, né? Ficou um pouco, não muito perdido com tudo que aconteceu. Graças a Deus as Santas Missas estão voltando, a gente começou a dar o valor, eu acredito, naquilo que era tão confortável para a gente sentarmos lá e comungarmos. E depois eu demorei tanto tempo para voltar a comungar, de estar ali, né, de fazer adoração. Então acho que a gente começou a dar valor nas coisas também, assim, que pareciam tão corriqueiras pra gente, mas que tem né, uma, como diz, um significado tão, né, grande para a igreja e que às vezes é pra gente ficava ali, ok, vamos ali, né, o padre tá ali, tá tudo tão acessível. Mas com a questão musical foi para mim, eu já estava num momento onde eu tinha dado uma pausa, porque eu tinha recém tido a minha filha, a Maria Flor, e eu demorei 12 anos para engravidar. Ela foi um milagre realmente que aconteceu na minha vida. Então, a gente tinha até recém mudado para Campo Grande, para ela ficar perto dos avós, né? Porque a gente morava longe, a gente teve, graças a Deus, essa oportunidade de podermos estarmos aqui, ela ser criada perto da família. E aí eu já tinha dado uma pausa por conta da maternidade, né? Então, logo depois, eu só soltei a música Ir Além e continuei naquele ritmo que ia demorar um pouco para voltar para fazer os shows. Eu estava começando a voltar a fazer shows, Sim. Aí veio a pandemia e desacelerou todo mundo. Então eu já vinha num ritmo mais de pausa. Mas confesso para você que eu tenho muita saudade de poder aglomerar, vamos dizer assim, da gente louvar com as mãos para cima, né, da gente estar junto, da gente abraçar, mas tudo no tempo de Deus, assim, que a gente possa ainda conseguir se precaver nisso tudo que está acontecendo. A gente tem, infelizmente, eu perdi alguns irmãos próximos, então é muito triste tudo isso que tem acontecido, mas a gente tem que ser como Nossa Senhora, né? Que ela é a mãe da esperança. A gente tem que esperar quando nada se tem a esperar. Então hoje é um momento que a gente tem que agradecer pelo dia de hoje, por estarmos vivos hoje, por podermos ter a oportunidade de evangelizar e sermos evangelizados, mas cada vez mais estamos nos preparando para o céu, né? Porque a gente tem que mirar lá, que aqui é muito passageiro. E daqui a pouco a gente já está lá. Então nós temos sempre que estarmos vigiantes. É o que dentro dessa pandemia toda eu mais percebo. É a gente estar vigiante conosco mesmo. Show. Aí como foi para você também esse processo de fazer live, de começar, você já tinha conhecimento? Ou... É muito maluco fazer live. É muito maluco, assim, porque como eu tenho uma pequenininha, a gente tem que fazer todo... Tanto que eu até perguntei, eu falei, gente, nós vamos fazer o podcast? Vamos fazer o podcast. Eu falei, mas então vai ser que horas? Porque quando a gente faz live à noite aqui em casa, eu tenho que fazer toda uma movimentação para poder a Flor não ficar comigo, porque senão ela quer participar da live, minha filha Maria Flor. Então, a gente, ao invés de fazer aquela logística que era para viajar, para ir num grupo de oração aqui perto ou ali e tal, a gente faz a logística da live para poder ela acontecer. Mas eu achei muito, muito bacana, assim, principalmente as lives fechadas, que eu participei de muito grupo de oração de live fechada, de oração de terço, de oração terço da misericórdia. E foi muito, muito bonito, assim, porque às vezes eu me sentia na casa das pessoas e tão longe, né? Então, que bom, entre aspas, que aconteceu esse caos todo num momento onde a gente está tão conectado. E a gente estava tão conectado, às vezes, com tantas porcarias, e a gente começou a perceber que essa conectividade também leva a gente a evangelizar as pessoas, né? Que não é só a gente ficar vendo uma dancinha no TikTok ou vendo uma coisa engraçada, mas que as pessoas realmente precisavam ser evangelizadas independente de onde a gente estivesse. Então, eu acho que as lives, assim, a gente teve que aprender meio que na marra, né? Para poder, tipo, no laço mesmo, vamos lá, vamos fazer, como é que faz, para poder continuar evangelizando, né? Eu acho que Jesus usou um monte, porque ele tinha um monte. A gente evangelizava através dos microfones, porque a gente, graças a Deus, tinha essa possibilidade. Mas agora, se a gente tem a possibilidade da live, dos podcasts, dos grupos fechados, enfim, que a gente possa continuar evangelizando e aprendendo também a se refazer, né? A se fazer novas a todas as coisas, sempre. Show. Aí também como é esse processo para você definiu-se na música, não, agora você cantou, mas vou cantar rock, ou você pensou em cantar outro estilo? Olha, quando eu cantava na noite,
eu cantava MPB, rock and roll, né, Janis Joplin, eu era bem doidinha, assim. E era uma coisa que eu sempre gostei de cantar, né? Mas eu nunca deixei de ouvir outras coisas. Quando eu, através de muita oração, através de orientação espiritual da minha orientadora, a gente colocou muito para Deus se realmente era isso, assim, porque eu sabia que iam vir dificuldades, porque eu sabia que iam vir obstáculos normais, né? Que eu cantando louvor seria talvez mais fácil, não que seja, tá, gente? Mas talvez alcançaria mais pessoas, enfim, mas esse não era o meu objetivo. E eu sempre perguntei para Deus, eu queria muito que isso fosse claro, assim. Sofri muito preconceito com algumas pessoas por ser mulher cantando rock and roll dentro da igreja, por ser diferente, por gostar de cortar o cabelo diferente, enfim. Mas todas as vezes em que eu me pegava cantando rock and roll e via as pessoas ali, eu sabia que a minha música não era de Santa Missa, não era litúrgica. Eu sempre tive muita consciência disso, que a minha música ela não era de grupo de oração, mas a minha música era para alcançar pessoas que talvez não estariam no banco das igrejas, sabe? Sim. E por conta disso, eu continuei, por conta das pessoas diferentes, das meninas que vinham me falar que infelizmente se mutilavam, que já tinham tentado suicídio, né? Meninos que não se sentiam encaixados por gostar de pintar o cabelo, né? Por ter uma tatuagem, e se sentiam abraçados por Jesus Cristo através do meu jeito, que é o meu jeito e que não é um jeito forçado, esse é o meu jeito. E eu sempre tive para mim, assim, que uma vez eu falei isso para a Moninha Quintero, que é uma evangelizadora também, uma missionária, que sempre está junto com a doutora Filó. Ela perguntou assim, mas por que você não escolheu outra música, outro estilo musical? Você tem uma voz tão bonita. E ela não foi a primeira pessoa que me disse isso, foram muitas pessoas que me disseram isso, né? Canta mais leve, canta mais manso, né? Eu pensava comigo, gente, a gente já tem tanta gente que canta assim, né? É lindo elas cantando assim, por que eu tenho que imitá-las, né? Assim, nunca vou ser uma delas, e nunca foi esse intuito. Mas uma vez ela me lembrou esse tempo atrás que eu disse a ela assim que se eu tivesse, ela falando, né? Se eu tivesse o filho roqueiro, você gostaria que ele fosse evangelizado. Então, muitas mães, muitos pais, às vezes tinham um menino roqueiro, uma menina roqueira como eu dentro de casa, e que queria ser evangelizado de alguma forma. E talvez a minha música poderia tocar o coração dessas pessoas. Mas nunca foi fácil escolher esse estilo musical. E tanto que tem muita gente que me chama de Nanda Rock. Eu não sou Nanda Rock, eu sou Nanda só. Né? Mas tudo bem, não tem problema. Mas é muito bacana, assim, poder saber que esse chamado é um chamado que deu certo e que é vontade de Deus. Porque se fosse da minha vontade, eu ficava em casa quietinha, de verdade, do fundo do coração, que é muito mais fácil. Só escutando música. Só escutando música. Mas hoje eu consigo, assim, passear por outras vertentes. Eu tenho feito parceria com DJs católicos, que tem sido, inclusive dia 7 agora vai ser lançada uma música nova com o DJ. Vou cantar lá no Troféu Louvemos uma música super de louvor. Fiz participação na cantata de Natal, cantando uma música também bem igreja, assim, né? Bem mais tradicional, enfim. Então, eu gosto de saber que eu posso passear por todas as vertentes, que evangelização não tem a ver com rótulo, tem a ver com verdade. Sim. Confirmo demais. Quando a Nanda ia falando, eu lembrei de duas coisas. Eu fui falando do Carlo Acutis, né? Que ele tem uma frase que é super conhecida e foi super difundida, que é sobre nós sermos originais. Né? Nós nascemos originais e morremos como fotocópias. E quando você ia falando, foi algo concreto do que ele falou, né? De que você nasceu com originalidade, né? Você nasceu com isso, que você não precisa ser igual a ninguém para você viver aquilo que o Senhor pediu que você vivesse, né? Você recebeu o dom da voz, de cantar, né? De alcançar pessoas com sua música. Isso me lembrou outra coisa que eu ouvi há muito tempo, né? No começo da minha caminhada,
que foi que nós temos mais facilidade para evangelizar pessoas que são iguais a nós, né? Pessoas que, se eu não tivesse uma experiência com Deus, talvez eu fosse igual àquela pessoa. Sim. Então, hoje eu tenho uma experiência com Deus e eu consigo chegar naquela pessoa de uma maneira mais fácil. Verdade. Eu faria aquilo, eu poderia estar naquele lugar. Então, eu consigo alcançá-lo, eu consigo falar da minha vida. Opa, travou. Travou. Minha vez? Mas é A vez que ele vai verdade. falar da originalidade. Se não querer, não, vou fazer isso, porque isso aqui tá na moda, então todo mundo tá na moda cantar sertanejo, então eu vou cantar sertanejo. Se eu perder a minha originalidade, eu não consigo alcançar aquelas pessoas que poderiam ser alcançadas por mim, né? Você me fez pensar na cultura que a gente está tendo agora, infelizmente, da harmonização facial. Que a gente, Sim. todo mundo quer ficar com a mesma cara e com o mesmo jeito, e se a gente for pensar em estilo e sucesso para se aparecer, enfim, a gente vai viajando aqui conversando. Porque me preocupa muito, assim, tanto essa obsessão por estar encaixado em algum lugar, mas não porque você é daquele jeito, mas sim para ser aceito. E isso me leva a pensar que há uma carência enorme social de jovens, homens, mulheres, pessoas em geral que ainda não conheceram o amor de Deus. Porque quando a gente conhece o amor de Deus, a gente não fica buscando a aceitação das pessoas o tempo todo. Sabe, assim, óbvio que somos seres humanos, queremos nos socializar e a gente sabe que é muito bom ser aceito pelas pessoas, as pessoas gostarem da gente, óbvio, né? A gente não é louco também. Quer dizer, a gente é um pouco louco, mas não tanto. Mas se a gente for pensar nessa cultura que está tendo agora cada vez mais, as pessoas fazendo harmonização, todo mundo tendo o mesmo corpo, o mesmo estilo de cabelo, mesmo. Isso me deixa um pouco preocupada, assim. Até mesmo com estereótipos dentro da igreja. Para você estar na igreja, você precisa se vestir assim, se vestir assado, né? Porque a gente é original, né? Como o Carlos Augusto fala, a gente é original e a gente não vem embalado numa caixinha, né? Quando Deus nos fez, né? Ele nos fez únicos, né? Singulares. Sim. E cada um tem a sua relação singular com Deus. Então, a gente precisa cuidar dos nossos jovens para que sejam adultos menos carentes e cada vez mais entender que somos seres humanos e esse buraco que existe em nós, só Deus pode preencher. Não é um mundo, não é uma harmonização facial, não é estar muito magro, não é nada disso, não é por fora. Se você quiser mudar por fora, ok, todo mundo tem a sua escolha, mas que a mudança venha primeiro internamente, né? Porque Deus não vai perguntar se você fez uma harmonização facial lá no céu. Ele vai perguntar se o seu coração tá limpo ou não, e a gente que vai avaliar isso lá junto dele, né? Show. Eu queria saber também como é que você entende esse processo do rock hoje em dia, né? Como é que você acha, como é que tá? Eu acho que assim, com a questão, o rock and roll, ele foi se unindo a outros estilos musicais cada vez mais, né? Assim, hoje a gente tem várias vertentes de rock and roll, né? O rock não é só uma coisa, né? A gente vai desde o heavy metal ao country rock, a gente vai e hoje cada vez mais as músicas se misturam, né? A gente tem a música eletrônica que também tem o rock, e também a gente tem uma vertente mais grunge, mais punk rock. Só que tem gente que fala assim, que uma vez eu vi uma entrevista do Dave, ai meu Deus, esqueci o nome dele, do Foo Fighters, esqueci o nome dele agora, David Grohl. Ele falando, que o povo falando assim, mas o rock tá morrendo, né? E eu não acredito que o rock tá morrendo, assim como ele. Talvez as pessoas não tenham hoje o rock como uma música tão popular, ou tão divulgada, né?
como era antigamente e tal, né? Até porque quando surgiu o rock and roll na década de 80, né, 70, 80 ali, foi um boom do rock, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil também. Então, eu acho que a gente vai tentando se moldar, assim. Eu acho que a gente tem que arriscar mais. O problema é que, na minha opinião, eu vejo que as pessoas às vezes querem ir para o pop ou querem ir para um outro estilo de música pela questão de visibilidade e não por um estilo, né? A gente vê a Billie Eilish, que é um estilo de rock, e que também o David Grohl elogia ela muito bem, que ela conseguiu achar ali a vertente dela, o que ela gosta. A gente vê agora o novo single da Pink, que é um country rock também, que eu me identifiquei muito, porque eu também migrei para o country rock agora nesses meus últimos trabalhos, né? Porque também a gente vai mudando, a gente vai podendo migrar, e eu também gosto demais de Bon Jovi, então eu queria poder imprimir isso um pouco no meu trabalho. Mas eu vejo que o rock ele não morreu, mas que as pessoas, o rock não é tão popular hoje como outras coisas, sei lá, como lambada foi um dia, sabe? Como, sei lá, o freio foi um dia, sabe? Assim, mas é a minha maneira de pensar, porque quando eu vou num show, como eu já fui no Lollapalooza do Foo Fighters, eu sou fã pra caramba, por isso que eu tô falando aqui, e você vê lá milhares de pessoas, a gente vê que existe ainda, né, uma cultura do rock, daquela galera que gosta e tal, mas que talvez não é tão, sei lá, popular na TV, na rádio, no YouTube, mas que essa galera existe, senão esse povo já tinha morrido. Assim, já tinha acabado, um Bon Jovi vai fazer show e o povo continua indo, enfim. A gente vê já tinha mudado de música, mudado de estilo, ou deixado se aposentado. Exatamente, né? A gente vê que ainda as pessoas querem, como o próprio Rosa, né? E pessoas querendo que o The Flanders volte para poder, né, cada vez mais o rock continuar. Mas eu tenho muito, que nem eu falei antes, eu tenho muito medo das vezes as pessoas quererem fazer o mais do mesmo só para se divulgar, sabe? E às vezes aquele chamado, que às vezes Deus tem um chamado para ela, mas que não é tão popular, não é massa, né? Não é na massa, mas é para um grupo. Sim, show, interessante. E agora que a gente pode ir de mais música, pra gente tá já no ponto final. Pega! Vamos de mais música. Deixa eu pensar aqui, peraí. Tem uma música nova que eu vou lançar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, porque eu sou péssima de letra, tá, gente? Mas ela vai sair. Eu ia até te perguntar se tu já esqueceu alguma letra de alguma música tua em algum show. Vixe, Igor, mas eu já esqueci letra demais. Você não tá entendendo. Eu tenho praticamente 3 bandas, né? E eu tenho uma banda em São Paulo. O Guilherme Montanari, coitado, velho. Quantas eu já virei para ele e falei, como é que começa? Como é que começa? Tanto que meu checklist fica no palco, assim, todo tem o início da música, para eu não esquecer. Porque eu esqueço mesmo, eu troco a letra. Às vezes estou muito empolgada, troco a letra. Aí depois eu penso, gente, eu não cantei a letra certa. Mas tudo bem, assim. Deus sabe da intenção. Mas vamos de música nova, que é uma música que vai ser lançada depois da música eletrônica que a gente vai lançar, e é uma música que eu amo cantar, que chama Você. Ela é assim: fechei meus olhos, saí de mim, lembrei de cada sorriso e dor. Quem sou, o que faço, jamais pensei que talvez eu tenha que correr bem mais, sem medo que há por vir, ver além da dor. Estou aqui, pronto para te ouvir, e não me deixe só junto àquela escuridão. Me ajude a ser melhor, contigo sou vencedor. Te preciso, Senhor, o teu amor me moveu, nas pequenas coisas te vi.
em toda hora, em todo tempo, eu preciso de ti. Estou aqui, pronto para te ouvir, e não me deixe só, junto àquela escuridão. Me ajude a ser melhor, contigo sou vencedor. Te preciso, Senhor. Ao vivo, de Sem Isso. violão, sem nota, às vezes dá uma sambadinha aqui, mas vai. É. E tem uma música que eu escutei muito, que eu gosto muito, que eu acho que é Não Pare de Correr. Correr atrás? Nossa Isso. senhora, peraí. Nossa, essa música é velha demais, que é meu primeiro CD, que inclusive tem esse nome. Peraí. Correr Atrás foi a primeira música, na verdade, lançada do meu CD, que o lançamento foi em São Paulo. E, nossa senhora, faz tanto tempo isso. Se vocês, assim, caramba, foi em 2013 isso, é muitas horas, já faz umas horas já. Vou pegar a letra aqui para cantar para vocês, A Correr Atrás. Mas ela é antiga. Acho que a assim. primeira vez que eu ouvi passou na Canção Nova, aí eu fui pesquisar na internet. Foi o que eu cantei no Revolução Jesus pela primeira vez. Na época ainda do meu grande amigo Adriano Gonçalves. Mas ela é assim. Olha o tempo passando no seu relógio. Tudo pode ser mudado, basta acreditar no que você quer essa noite na sua vida. Tudo parece estranho e esquisito. Você pensa isso não combina mais comigo. Mas porque estou aqui, vai se perguntar. Decida. Você sabe o que vive e o que ele quer. Ainda tem dúvida? O relógio gira ligeiro. Que vida é essa? Você sabe o que vive e o que ele quer. Ainda tem dúvida? O relógio gira ligeiro. Que vida é essa? Pois nada nessa droga vai te fazer melhor do que você pode ser. Dance sem precisar disso dentro do seu corpo. Pode ir onde quiser. Tem livre-arbítrio. Então use, então faça. Pense e decida que direção tomar. Você sabe o que vive e o que ele quer. Ainda tem dúvida? O relógio gira ligeiro. Que vida é essa? Show. Muito boa essa música. É assim. Às vezes eu nada sei, mas tento acertar. No momento me sinto viva em continuar. A vida é um sobe e desce, quem sou eu pra julgar? Um segundo já é o bastante pra descomplicar. Viva o hoje, a graça de hoje, os sonhos de hoje, a prece de hoje. No teu amor eu me encontrei. Seja o que for, eu não temerei. Não me importarei com que há de vir. Só teu amor por mim.
no teu amor eu me encontrei. Seja o que for, eu não temerei. Não me importarei com o que há de vir, só teu amor por mim. Ela é assim. Show. Muito bom. Obrigada. Então, e como todo podcast, a gente faz um desafio. Tô trazendo aqui um desafio. Vários artistas. Inclusive, eu fiz um desafio com o Jorge Moraes, que foi cantar a música Confio em Ti. Confio em a gente, que música é essa? Confio em Ti, minha esperança. Meu Deus! Davidson Eu Silva. não vou saber cantar essa música agora. O Davidson vai me Não. matar, mas eu não vou saber cantar essa música agora. Então, como você, como você falou que tá ouvindo muito Sueli Façanha. Ah, posso Não. cantar com tua mão? Que eu amo? Pode. Então, beleza. Pronto. Vamos lá. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu andarei, eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu poderei até voar. Subirei apoiada em ti. Ai, que Sueli alto demais! Não tem como Show, ficar. arrasou. Cantasse Xuxa ficar sensacional também. Arrasou. Ai, que bom, amei. Para o dia 7, porque ela é um eletrônico, então ela é muito diferente. Peraí. Cadê? Depois você corta esta parte. Pode deixar. Cadê? Corta só essa parte, aí tu me manda no WhatsApp pra fazer um meme, por favor. Não vale, que aí é sacanagem. Não vale. A música chama Meu Sangue Redentor. Pode pôr aqui que vai ficar melhor o áudio. A música chama Meu Sangue Redentor. Foi uma música que eu fiz em parceria junto com o DJ Lucas e também com o DJ Biel. E foi uma música que foi sendo gerada assim. E eu tenho ficado muito feliz com essas parcerias de música eletrônica, porque é algo que eu curto demais também. Eu acho que dá para mesclar bastante. E é um desafio para mim cantar. E aí o refrão é assim: meu sangue redentor. De novo. Teu sangue redentor por nós derramou, infinito amor que nunca falhou. Teu sangue redentor por nós derramou, infinito amor que nunca falhou. Quero te adorar, vamos... O quê? Quero celebrar, vou te adorar, juntos vamos cantar. Quero celebrar, vou te adorar, juntos vamos cantar. Quero celebrar, vou te adorar, juntos vamos cantar. A vitória, teu sangue redentor, por nós derramou, infinito amor que nunca
Falhou. Mas é uma música que a gente vai lançar, que eu tô muito feliz, não vejo a hora, dia 7/7 agora, dia 7/7. Então você já pode fazer a sua save nas plataformas digitais, do Deezer, no Spotify. Eu, DJ Lucas, DJ Biel, a gente fazendo essa música Sangue Redentor, para fazer música eletrônica pra molecada também, porque é bom demais ouvir música eletrônica também. Vou louvar o Senhor, é sempre maravilhoso. Maravilhoso. Eu sei que o nosso papo tá muito bom aqui, galera, com a Nayara, com a Nanda e com o Igor, mas é a hora de gente... Eu queria agradecer pela dona vocês dois, a oferta do Igor, da Nanda, de estar aqui hoje com a gente, agradecer pela sua oferta, e queria que a gente pudesse agora rezar pelo dom da vida da Nanda, obrigada, pela sua voz, pelo seu ministério, que a gente pode ter nossa mão por ela, rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, e em agradecimento por ela estar aqui hoje com a gente. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje para dar a nossa ofensa, assim como nós temos a quem está ofendido. Não deixeis tentação, mas livrai todo o mal. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Deixa eu falar uma coisa, eu quero muito agradecer ao convite de estar junto com vocês. É uma alegria poder sempre a gente relembrar um pouco da caminhada e relembrar um pouco daquilo, tudo que Deus faz na nossa vida. E através de partilhas do nosso testemunho a gente consegue reviver isso. E poder cantar essas canções também é muito bom também a gente voltar a cantar, nem que seja aos pouquinhos assim, para a gente evangelizar o coração das pessoas. Muito, muito obrigada pelo convite. Espero que tenha feito as coisas assim que realmente era para ser feita, a conversa e tudo mais. Mas muito obrigada, Igor e Gabriel, viu? E também quero deixar aqui já o esquema do próximo podcast que nós vamos ter. Vamos ter o cantor Pedro Ivo com a gente. Vai estar falando sobre o seu novo projeto. E vamos também falar do acampamento de jovens que vai acontecer agora, mês que vem, que é o Campzão, que é um acampamento online voltado para os jovens. Show. Então faça suas inscrições, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez. E que esse podcast possa chegar ao coração das pessoas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Nanda. Gente, também muito obrigado. Gostei muito de estar aqui. Foi sensacional esse momento. Gostei muito de conhecer a Nanda também. Agradecer ao Gabriel pelo convite. E estou sempre por aí, né? Precisando novamente, é só chamar. Show. Obrigado. Alô, galera.